Meu contato com a música foi desde criança, né? Eu morei no sítio e eu já gostava de cantar. E eu falo que uma experiência no sítio, uma infância no sítio, ela é muito rica, muito criativa, A Mariana né? se identificou agora. Ela veio de fora rica. Então, a criança, assim, ela é muito livre. Então, assim, eu tive o prazer, né, de ter essa liberdade. E o sítio a gente explora tudo. E eu lembro, né, com 4 aninhos, uma prima minha cantando comigo e gravando algumas músicas e eu criando algumas músicas. Mas aí então ficou, né, nisso. Eu cantava na escola, algumas coisas. E minha mãe, minha tia também cantava na igreja, escolhia as músicas da igreja, eu participava junto e tal. Mas o instrumento foi muito engraçado, né? Porque, assim, a minha mãe, ela sempre gostou também de música. E ela fala que ela via as crianças saindo do conservatório. E aí ela falou assim, eu quero levar minha filha também para fazer. E ela chegou para mim e falou assim, filha, você quer tocar piano? Gente, eu não conhecia o piano. Era literalmente do sítio, tá? Porque, assim, não conhecia. Eu conhecia o piano da Disney, sabe? Do desenho da Disney, do Mickey tocando, quando eles detonavam lá, né? Então, assim, e no sítio também a gente nem ficava assistindo muita TV. E aí eu fui pro conservatório, né? Minha mãe levou pra assistir, pra conhecer os instrumentos e tal. E na época tinha o órgão, que, né, tem 2 partes, né? Cheio de coisa. E o piano. Por incrível que pareça, gente, eu comecei o órgão primeiro, porque eu achei aquilo lá mais encantador. Tinha mais coisa, mais botão, mais tecla, era mais legal, né? Tem as musiquinhas que ele toca. Minha mãe tocava órgão. Minha mãe é formada em piano, órgão e eu tocava mais alguma coisa, eu acho. E aí eu escolhi o órgão e comecei a estudar. Mas pra eu estudar aqui na cidade, eu teria que morar com os meus avós. Então, assim, eu ficava a semana toda com os meus avós aqui na cidade. Só de final de semana eu ia pro sítio. Então, eu vim pra cá com 8 anos, né? Ficava a semana. E de final de semana eu ia pro sítio. E eu não podia chorar durante a semana, porque senão ninguém ia deixar fazer música. Meu avô ia mandar embora. Como, você não queria ficar, né? Não queria fazer música? Meu avô espanholzão, assim, né? Então, E era o quê? Umas 2 vezes na semana? era 2 vezes na semana. Entendi. Né? Mas como era longe o sítio, então, né, tinha que ficar aqui. E eu acabei também, a escola era aqui também, né? Era mais prático estar na cidade. Isso. E aí foi, assim, que eu tive que parar 2 vezes eu tive que parar, né, de fazer, porque na época a mensalidade era caro e tal, né, tive que parar. E depois, com 12 anos, eu, né, parei algumas vezes, voltei, com 12 anos já comecei a ajudar no conservatório. Né, elas me convidaram para ajudar a estudar com os alunos. Então, eu fazia aula de manhã na escola e no período da tarde eu ficava no conservatório ajudando os alunos a estudarem também. Tipo uma monitora. Exatamente. Então, eu ficava lá, assim, porque eu falo assim, porque tinha aluno que ia estudar, eles não estudavam, né? Fechava a porta lá e ficava só... Então, assim, eu ficava lá em cima, né? Era mó chato, né? Porque eu ficava pegando o pé. Mas é que também você tem que ver o aluno progredir, né? Dar resultado, né? Isso. Então, se você não ficar, às vezes, em cima da molecada, ficou lá só brincando. Então, aí eu ficava lá e, aí, assim... isso era a troco da minha mensalidade, né? Então, eu troquei. E aí, com 15 anos, eu comecei a dar aula também já, de música, né? Nesse intervalo, eu comecei a fazer o piano, porque a minha professora viu que eu tinha interesse também pelo piano, né? Então, eu comecei também a fazer o piano. Porque até então era só o órgão. Isso, Aí, eu comecei a fazer o piano e não parei daí pra frente, né? Eu continuei dando aula, né? Dava aula particular na minha casa. E aí, até que eu montei a escola de música, né? Tocava na igreja também, com 12 anos eu comecei a tocar na igreja. E aí, eu montei a escola de música aqui no Palmeiras, né? E fiquei um tempo com a escola de música, tinha vários instrumentos, vários professores, né? E na escola de música, quando eu trabalhava, eu dava aula para algumas crianças muito pequenas, né? Chegavam crianças de 4 aninhos, né? Para fazer piano. Né, tem uma metodologia que a gente insere nessa idade também para fazer, mas eu achava que estava faltando alguma coisa ainda, né? Assim, então a criança chegava para fazer e às vezes ela não estava preparada para aquele instrumento,
Porque você precisa treinar muito, né? Tipo, às vezes não tem coordenação motora nenhuma pra pegar um instrumento, né? Exatamente. E aí, então, assim, tem que ficar treinando, apertando a tecla várias vezes até ela conseguir fazer. E aquilo lá, a criança ia desestimulando, né? Às vezes ela chegava... Eu falo que a criança, de primeiro momento, ela é encantada com o instrumento, com o objeto, e não ainda pela música. Por isso que a gente tem que cultivar, né, esse valor Sim. musical dentro dela. Porque, de primeiro momento, quando ela vê uma bateria, um piano, coisa, é o objeto. Ela quer bater, ela quer, né, É novidade, né? explorar. Entendi. Ela quer explorar, né, aquilo lá. Então, ela achava que ela ia chegar lá e já sair tocando, como professora, ou como que ela assistiu, né? Então, tinha que ter muita disciplina, né? A criança tem que estar madura para isso. Ela tem que ter Depois que disciplina põe ela e acho que no madura. instrumento, se não tiver um preparo, talvez fique frustrada, né? Porque, tipo, pô, 3, 4 aulas, não sabe Isso. tirar um dó, ré, mi, ela fica meio... É. E assim, eu sentia muito isso nas crianças. E assim, aí algumas técnicas eu comecei a pesquisar bastante sobre a musicalização. E aí algumas técnicas, né, assim, já aplicava um pouco na minha aula. Eu fazia algumas, como eu morei nos sítios, né, a gente tem muita criatividade, né? Eu Sim. falo assim, graças a Deus esse lado meu foi bem explorado, né? Então, assim, tinha bastante criatividade para algumas atividades, algumas coisas, né? Só que eu não estava ainda satisfeita com algumas coisas que eu acho que eu podia acrescentar, né? E na época eu fazia aula de interpretação pianística com o concertista Luiz Fernando, né? Ele vinha uma vez por mês aqui na cidade, fazia aula com ele. E aí eu falei, Luiz, eu quero fazer um curso de musicalização infantil, né? Quem você me indica? Porque eu quero fazer um curso bom, né? Eu não quero fazer qualquer curso. Aí ele falou assim, olha, você vai procurar a Josete, né? Que foi o primeiro curso que eu fiz. A Josete, ela foi aluna do Heitor Villa-Lobos. Caramba, que legal. Ela faleceu agora em 2020. E ele falou assim, ela é referência no Brasil de musicalização. A Josete, ela reuniu várias metodologias e criou a dela, né? E bem naquela semana, eu já fui atrás de tudo, já pesquisar. Eles estavam com o curso, inscrição aberta para o curso. Pô, Era pra ser. foi na época certa. Aí eu fui e fiz, né, o curso de musicalização, né? E cheguei lá Isso em São Paulo. em Jundiaí, né? Procurei, cheguei lá para fazer o curso de musicalização. Quando eu cheguei lá, gente, tipo assim, fiz as primeiras aulas, passei a semana toda, porque é intensivo os cursos, né? É muita prática. A gente faz tudo mesmo, assim, de manhã até à tarde. É bom isso, né? Porque a galera vem de fora também, não teria como ser, por exemplo, uma vez por semana, 2 vezes por semana. Tem que ser um negócio mais massivo também, né? Sim. E aí eu comecei, né? Eu finalizei, né, o primeiro curso com ela. E eu falei assim, nossa, é isso que Encontrei. eu quero. Isso que faltava. É isso que faltava. Aí eu falei, sabe aquela assim, eu quero fazer isso, eu quero dar aula de musicalização. Eu falei, por que eu não fiz isso quando eu era pequena? Por que não tinha, né? Eu falei assim, todas as crianças têm que passar por isso, eu quero dar aula de musicalização. Porque a partir de que idade? Eu dou a partir de 6 meses. Tá, e aí vai. Vai. Tá. Vai, até 7, 8, 9, na verdade, tem musicalização até para adolescente. Então, aí vai. Porque, assim, na Alemanha, quando eu fiz o curso com o Iramar, que ele vem pro Brasil, as crianças lá, eles entram pro instrumento e depois continuam ainda fazendo a musicalização, Entendi. né? Eles continuam ainda fazendo. Tipo, não fica só num instrumento, né? É. Abrange mais coisa. Porque ela vai trabalhar outras, né? Outras áreas que precisa também.